Olá, sejam bem-vindos ao programa JBP Podcasts, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Meu nome é Rodrigo Cavalazzi, eu sou professor associado de Pneumologia e Terapia Intensiva da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai discutir um artigo bem interessante. O título é Benzbromarona como terapia adjuvante para a doença pulmonar por fibrose cística, um ensaio clínico piloto. Os autores do artigo que estão aqui para discutir com a gente são o Dr. Frederico Friedrich, ele é professor de Epidemiologia e Bioestatística da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e consultor de pesquisa no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, e também o Dr. Leonardo Pinto, pneumologista pediátrico, coordenador do Centro de Fibrose Cística da PUC do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e professor titular da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Então eu vou começar com uma pergunta que é: como surgiu a ideia do estudo e qual o objetivo do estudo? Obrigado, Rodrigo. Acho que essa pergunta é legal para introduzir a proposta do estudo, né? Isso iniciou faz mais ou menos uns 4 anos, quando eu conheci um pesquisador alemão num congresso de fibrose cística na Europa, que é um cara que trabalha com canais alternativos de cloro, que inclusive é coautor do estudo, Karl Kunzelmann. Ele trabalha na Universidade de Regensburg. E como a fibrose cística tem um defeito num canal de cloro, e algumas novas terapias justamente corrigem esse defeito no canal de cloro, mas isso sempre depende do tipo de mutação. Ele teve a ideia de usar outros canais iônicos para tentar compensar o efeito do defeito do transporte iônico na membrana celular dos órgãos exócrinos, né? Que é onde está o defeito da fibrose cística. E ele estuda muito especificamente esse canal que chama T-Man 16, né, o T-Man 16, que é um canal de cálcio e cloro. E como ele já tinha estudos experimentais, né, in vitro ou em animais, que mostraram um possível efeito benéfico da inibição desse canal, ele propôs da gente fazer um ensaio clínico, mesmo que fosse um ensaio clínico piloto, uma coisa bem inicial, assim, para fazer a primeira teste em humanos sobre o possível efeito. A gente ficou um pouco preocupado nisso, porque essa é uma droga usada para gota, e então nunca foi usado em crianças com fibrose cística. Então a ideia era de fazer um estudo bem piloto para ver mais segurança, né, nessa população. Cara, é uma droga que já teve segurança testada, mas não em fibrose cística ou em crianças especificamente. Então essa é a ideia. E claro, aí como a gente também faz a monitorização da função pulmonar, a gente poderia também ver algum indício de eficácia mesmo num estudo pequeno. Ótimo. E qual o mecanismo de ação da benzbromarona? Então, a benzbromarona inibe esse canal e como a gente tem um defeito assim que o transporte de íons está alterado, deixando então as secreções mais com uma quantidade menor de cloro, sódio e secundariamente água, então ficando mais hidratadas e mais espessas. Essa inibição poderia corrigir, né, reduzindo a captação de íons, então aumentando a quantidade de íons no lúmen e aí secundariamente aumentando a quantidade de água e ajudando na hidratação dessas secreções exócrinas, especialmente no pulmão, né, que é o órgão mais afetado na fibrose cística. Interessante. E poderia falar para a gente mais ou menos como foi o delineamento, o design do estudo? Bom, eu vou começar, depois passo para o Fred, que ajudou bastante na condução aqui, na ideia de como fazer, né? Então, é um ensaio clínico não controlado, tá? A gente fez um estudo em que os pacientes já estavam em segmento, com um tratamento padrão, né? Então, muitos pacientes já usavam aí enzimas pancreáticas, né? Alguns mucolíticos, como alfa-dornase ou solução hipertônica nebulizada, né? E então a gente acrescentou a benzbromarona ao tratamento
e ficou monitorizando os pacientes em relação a possíveis efeitos adversos e à evolução da função pulmonar. Então, é mais ou menos um estudo de antes e depois, assim, com esse tratamento. Bom, complementando então o que o Dr. Leonardo já vinha comentando, né? É interessante falar também em relação a que essa alternativa que a gente está buscando, né, de uma nova approach terapêutico, digamos assim, para o manejo desses pacientes com fibrose cística, é que essa terapia ela poderia também ser utilizada independente da mutação do CFTR, né? Algo que do ponto de vista assim, clínico poderia ser bem interessante, porque a gente sabe que tem algumas drogas que são específicas para algumas determinadas mutações, né? Então isso seria algo que a gente poderia acrescentar, e principalmente pensando, claro, como uma droga adjuvante, né, que acompanharia então esses pacientes, né, e não substituiria, por exemplo, algum tratamento que já estivesse sendo realizado, né. Então, a partir dessa ideia, né, nós desenhamos o estudo, então, assim, um estudo bem inicial, né, onde nós pensamos em incluir isso dentro do nosso cenário real aqui de atividade, né? Nós estamos aqui num centro de referência no manejo e acompanhamento de pacientes com fibrose cística aqui vinculado à Escola de Medicina da PUC aqui de Porto Alegre, né? Onde nós temos um ambulatório onde esses pacientes são acompanhados, né? Já faz algum tempo já aí, que é coordenado inclusive pelo professor Leonardo, né? E a partir daí, então, nós objetivamos que nós utilizaríamos, então, a benzoamarona oral. A gente desenhou um ensaio clínico, né, piloto, não randomizado, não controlado, né, para avaliar possíveis efeitos, né, da utilização da benzoamarona por via oral. Nós tínhamos aí um total de 85 pacientes, né, um pouco mais, talvez, que são acompanhados nesse ambulatório, né, e estipulamos alguns critérios importantes para a inclusão desses indivíduos no estudo, como o diagnóstico confirmado, né, também esses indivíduos eles teriam que ter uma função pulmonar reduzida, né, para que até nós pudéssemos avaliar o efeito em relação, principalmente nós queríamos avaliar a segurança no ponto inicial, mas também avaliar alguns efeitos clínicos, né, como principalmente o desfecho de melhora na função pulmonar. E também relacionado à segurança, né? Nós monitoramos esses indivíduos em relação a exacerbações pulmonares, né? Também hospitalizações, né? Que esses indivíduos pudessem ter ao longo do tempo de acompanhamento. A gente estipulou, então, um período de 90 dias, né? Com utilização de um comprimido diário, né? E aí foi feito todo um monitoramento. Esses pacientes tinham um diário que eles levavam para casa, também nos traziam em relação à adesão ao tratamento, né? Se esses indivíduos acabavam não utilizando a medicação, isso era reportado à equipe do estudo, né? E a partir daí, então, a gente começou a fazer a análise dos resultados e acompanhar esses indivíduos, né, por esses 90 dias. E do ponto de vista inicial, assim, foi isso que nós desenhamos, achamos, trazendo então todos esses aspectos assim, metodológicos que envolvem essa utilização de uma droga num cenário diferente, com uma população diferente, né, com todo o cuidado em relação a como que isso poderia ser usado, enfim, quais seriam as limitações, e também, principalmente, por ser uma droga que ela já está disponível no mercado, é de fácil acesso, o custo é baixo, né? Isso poderia, então, com certeza entrar como um adjuvante no tratamento, né? Esses indivíduos também não interromperam qualquer outro tipo de tratamento que eles já vinham fazendo, né? Fisioterapia, o que era de rotina era feito. A gente apenas acrescentava, né, a utilização da benzoamarona oral. E também outro aspecto importante em relação ao desenho do estudo é também que a equipe também diretamente que conduzia a pesquisa não teve relação com a conduta utilizada ou com o registro dos dados em prontuário, né? Era uma equipe médica que ficava separada à equipe do estudo. Então, a gente não teve também envolvimento em relação ao registro dos dados, né? Nós apenas captávamos isso direto do
prontuário que minimiza um pouco toda essa questão de efeito de vieses e que possam ser encontrados principalmente em ensaios clínicos piloto não randomizados, né, não cegados também. Ótimo. Rodrigo, só mais um acréscimo aqui em relação à parte de delineamento de estudo, que eu acho bem importante, que eu lembrei enquanto o Fred estava falando, que é a questão dos critérios de exclusão, né, que acabou também gerando um N menor, né, um N bem pequeno, mas que a gente achou bem importante de ser rígido, porque, vou dar alguns exemplos, né? Exacerbação pulmonar. Então, quando o paciente tem exacerbação, a função pulmonar cai. Então, se a gente inclui um paciente exacerbado e depois vai ver a função pulmonar, ela pode subir simplesmente pelo tratamento da exacerbação. E outros possíveis fatores de confusão que a gente acabou excluindo para evitar o início de outros tratamentos, né, como, por exemplo, a azitromicina. Às vezes o paciente está perdendo a função pulmonar e inicia com a azitromicina, não para exacerbação, mas para como efeito imunomodulador, também poderia ter um efeito de confusão em relação ao efeito da benzbromarona, né? Por fim, também o início dos novos moduladores, né, como a combinação tripla, né, dos moduladores da CFTR, que também foram chegando ao Brasil nesses últimos anos, e então isso também atrapalhou da gente conseguir um N maior, né? Mas, de qualquer forma, assim, acho que a ideia era a gente fazer um estudo inicial até para ter o primeiro estudo clínico e estimular a condução de novos estudos no futuro. Obrigado por esclarecer. E os moduladores, eu acho que realmente revolucionaram o tratamento da fibrose cística e o prognóstico desses pacientes, mas havia muita dificuldade de tratar os pacientes com os novos moduladores, ou vocês, ou isso está amplamente disponível para vocês? É uma pergunta um pouco separada do estudo, mas é uma curiosidade que Uhum. eu tenho. Claro. Os moduladores foram aprovados no Brasil ainda em 2022, né, o primeiro, mas assim, a aprovação da Anvisa não está necessariamente associada à disponibilização da droga pelo sistema público, né? Então, alguns pacientes começaram a conseguir os moduladores por via judicial, e agora, bem recente, né, no final do ano passado, a gente teve a aprovação pela Conitec para a introdução no sistema público, né, do modulador de maior impacto, então, que é a combinação tripla, e a gente tem tido um número crescente de pacientes entrando na justiça e conseguindo acesso, mas a gente tem agora, nos próximos meses, provavelmente entre junho e julho, aí, a expectativa de que chegue já nas farmácias dos estados para, assim, a quase totalidade dos pacientes com indicação receberem os novos moduladores. Que ótimo, isso vai ser muito importante para o tratamento desses pacientes. Fico muito feliz que isso vai ser disponibilizado. Quais foram os principais resultados do estudo? Então, acho que primeiro a gente pode reforçar as questões de segurança, né? A gente não tem nenhum efeito adverso relatado importante, assim. Teve um paciente que exacerbou, mas não parece ter uma questão assim direta em relação a um efeito adverso da benzbromarona. Então, a gente confirma uma droga que já tinha estudos de segurança, mas não teve nenhum efeito adverso nessa população. Para essa faixa etária, né? A gente tem uma população aqui de crianças e adolescentes, basicamente. E, e em relação a um possível efeito na função pulmonar, a gente teve um pequeno aumento, né? Em termos até de diferença absoluta, ele nem é tão pequeno, mas claro, como o N é muito pequeno, a gente não tem como concluir que realmente esse é o tamanho do efeito. Então, a gente tem um intervalo de confiança muito amplo, né, ainda, mas de qualquer forma, assim, acho que ele traz uma ideia de uma droga que pode ser promissora, né,
e que merece, talvez, ser avaliada em estudos maiores, né? Eu tenho visto também que os pesquisadores que avaliam o efeito de medicações neste canal têm também testado outras medicações. Então, isso é uma coisa que está crescendo em termos de pesquisa, que é o uso dos canais alternativos para compensação do defeito na CFTR. Então, acho que esse tema é também bem interessante, reforçando o que o Fred também chamou a atenção, que aí tu não depende do genótipo do paciente para poder tratar a causa base da doença. Eu gostaria de complementar também em relação aos resultados, né? A gente teve também um relato de um paciente, né, que obteve perda de peso também, né? Mas a gente acompanhou e não associou diretamente à utilização do medicamento, né? A gente até teve um período após ele foi retirado do estudo, né? Mas seguiu o acompanhamento padrão, assim, até a resolução do seu peso, assim, não obtivemos nenhum efeito importante, assim, não associamos, mas nós relatamos, né, essa questão que apareceu nos nossos participantes de pesquisa. Uma coisa interessante comentar também, né, embora o nosso universo de participantes aqui seja um número interessante, 85, né, indivíduos, o nosso número amostral ele foi pequeno, principalmente por algumas questões realmente até metodológicas, né, que a gente comentou ali em relação à redução da função pulmonar, né, não poderia estar utilizando algum imunomodulador também, que é um aspecto bem importante, né, poderia influenciar em um viés confundidor. Aspectos também relacionados à função renal também, se esse paciente pudesse ter algum comprometimento da função renal também, isso é tem um determinante contraindicação para o uso da bezafibrona, né? Então, tiveram alguns aspectos assim que nos limitaram em relação à inclusão desses indivíduos. Nós acabamos, para esse estudo inicial, né, incluindo um número menor de participantes, né? Mas ainda assim nós observamos um efeito de aumento interessante, uma tendência de aumento, embora não estatisticamente significativa. A gente acha que não, provavelmente a gente não tem poder estatístico para detectar esse efeito, né, com esse número amostral pequeno, né? Mas é algo que nos dá um panorama interessante do que nós podemos trabalhar daqui para frente, né? E até trazendo alguns insights novos, assim, em relação aos resultados que nós obtivemos. Existem alguns estudos também, isso é uma certa discussão em relação a se o ideal seria tu inibir ou tu ativar esse canal alternativo, né? Essa Timin 16A. Algum estudo até publicado no Blue Journal no ano de 2020, estudo experimental em células humanas e também em modelos animais, mostrando também uma ideia de que talvez tu ativar, tu poderia melhorar a atividade mucociliar e, consequentemente, o clearance mucociliar, enfim, isso também poderia favorecer esses indivíduos que sofressem também de doenças que ocasionassem essa obstrução por ocasionamento de muco, né, crônico. Então, e alguns estudos também trazendo junto, corroborando com nós, também trazendo esse efeito da inibição, né, também desse canal, que pudesse também favorecer, né, a menor secretividade, melhor fluidez também, etc., do muco na viés desses pacientes, né. Então, eu acho que são dados interessantes, resultados interessantes, mas que nós devemos também interpretar com cautela. Eu acho que cabe essa ressalva aqui, né? Mas que provavelmente a gente pensa também em futuros estudos com maior número amostral, estudos controlados, né? Randomizados e com cegamento também, que seria o ideal, né? Bom, e nessa linha que você falou, qual que é o próximo passo na pesquisa de vocês? Qual vai ser o próximo ensaio clínico, o próximo estudo que vocês estão planejando nessa área? Eu acho que o mais importante seria fazer um estudo controlado, com um N maior, mas tem algumas questões que envolvem, acho que a gente tem um caminho longo ainda pela frente em relação a essa linha de pesquisa,
que é a escolha da melhor medicação, né? Essa aqui a gente tinha no momento ali como a melhor possibilidade em relação ao efeito nesse canal de cálcio e cloro. Mas tem surgido muita coisa na literatura, então tem medicações que são orais, tem medicações que podem ser usadas até por via inalatória, e, e, mas certamente a ideia é de ter um estudo clínico com N maior e com controle. E, e existem também outros canais, né, iônicos que têm sido estudados, mas de qualquer forma, né, acho que assim como linha de pesquisa, assim, de uma nova terapêutica para fibrose cística, eu acho que é bem interessante. Complementando o que o Dr. Leonardo comentou, é uma ideia nossa também, que até a gente iniciou a ideia desse estudo, até a gente teve a pandemia no meio disso tudo, né? Então a gente teve que reorganizar todo o fluxo logístico para o acontecimento do estudo, né? Mas uma ideia nossa também é extrapolar isso e incluir novos centros de pesquisa também, né? A gente tem alguns colaboradores, colegas, o Dr. Leonardo, principalmente do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre também, tem um centro grande de referência em fibrose cística, né? Nossa ideia também era ampliar e convidar esses colegas para também atuar, né? Até porque a gente tivesse talvez um pouco mais de validade externa também em relação aos resultados do estudo, né? Acho que esse é um ponto bem importante também de destacar do ponto de vista assim de perspectivas futuras, né? E principalmente pensando também como uma droga que ela é adjuvante a todo o tratamento que esses pacientes estão realizando, né? De baixo custo, principalmente, de fácil acesso, né? Então, acho que esses são os pontos interessantes, assim, novos que esse tipo de estudo pode trazer de positividade, digamos assim, no manejo desses pacientes com fibrose cística, né? Eu concordo. Eu acho que o Brasil tem tido muito sucesso em ensaios clínicos multicêntricos realizados no Brasil, principalmente durante a pandemia. Eu acho que seria muito interessante estudar essa droga, talvez outras, de uma forma mais multicêntrica. Mas eu gostaria de agradecer ao Leonardo, ao Dr. Leonardo, ao Dr. Frederico, pelo artigo muito interessante que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Gostaria de parabenizar vocês pela pesquisa que vocês estão realizando, que é muito importante. E também gostaria de dar uma palavra de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul pelo que eles estão passando. Espero que vocês e a família de vocês também estejam bem. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo, e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!